é a gente falar de comunicação não violenta, né? O que seria essa comunicação não violenta? Acho que primeiro a gente tem que começar falando sobre o autor dela, né? Quem que propôs essa teoria, digamos assim, em termos de comunicação, né? Então, o que é essa comunicação não violenta? Ela foi desenvolvida por essa pessoa que está aqui, que é o Marshall Rosenberg. Ele é um psicólogo americano, né? Nasceu ali, ele desenvolveu muito do trabalho dele na década de 60, né? Só para dar um histórico, ele é filho, né, descendentes de judeus, nasceu em Detroit, numa época onde, com o desenvolvimento da indústria automobilística, você tinha muitos bolsões de pobreza e riqueza. Então, era uma região violenta, né? Uma capital que tinha crescido muito rápido, muito violenta, e ele acabou, nos estudos dele, se desenvolvendo e percebendo essa questão na dificuldade da comunicação, dos conflitos, né? Então, ele se tornou mediador de conflito, ele foi mediador de paz durante muitos anos entre israelenses e palestinos. Ele também ajudou muito na questão de disputas de gangues nos Estados Unidos, para colocar eles num denominador comum, né, diminuir as matanças e tudo isso. Então, assim, ele trouxe muito essa ideia da comunicação como uma forma de você mitigar a violência, de você mitigar a forma como a gente se trata, né, em termos de ser humano. Então, o que é essa comunicação não violenta, né? O que é essa teoria que o Marshall traz para a gente, né? Qual que é a questão dela, né? A gente pensa em comunicação não violenta, muitos pensam na primeira ideia assim, é você não fazer nada, né? Ou comunicação não violenta é se eu for agredido verbalmente, eu vou ficar na minha. E não é isso, né? A comunicação não violenta, ela não tem nada a ver com ser bonzinho, ela não é para você evitar conflitos, né? Eu acho que a gente tem uma ideia errada, né? Conflitos são importantes, porque eles são necessários para a gente poder encaixar os nossos pontos de vista, né? Toda vez que você tiver um ponto de vista diferente da outra pessoa, as ideias elas vão gerar algum tipo de conflito, né? Esse conflito pode ser positivo, onde você consegue agregar uma melhor solução para os dois, ou ele pode descambar para o negativo. Então, a ideia é o quê? É você ter uma nova forma de se comunicar, uma nova forma de falar, baseada no quê? Na escuta e na presença. O objetivo da comunicação não violenta é você criar conexão, é você entender, é você ver a autenticidade, né? O que está vivo em mim, e a empatia, né? Como eu vou me comunicar com o outro. Né? Comunicação, para o Marshall, está muito relacionado com compaixão. Ou seja, não é só você partir com as suas demandas na comunicação, é você realmente entender as demandas do outro e avaliar a melhor forma de você agregar a sua demanda com a demanda dessa pessoa com quem você está se comunicando. Né? Até por que isso é importante? Esse instituto, que é o Instituto Gallup, nos Estados Unidos, ele faz pesquisas de mercado com grandes empresas. E eles fizeram uma pesquisa para saber assim, qual era o nível de engajamento dessas pessoas nessas grandes empresas. E eles avaliaram que muitos dos fatores que traziam desengajamento, né, que diminuíam o interesse e a vontade desses funcionários de progredir, de querer estar com aquela empresa, né, de vestir a camisa. Aqui a gente pode entender empresa, pode entender isso como família, como comunidade, enfim, né, como grupo, qual foram os principais pontos? Falta de reconhecimento e necessidade de serem ouvidos, né? Muitas pessoas falam, mas se queixam que não são ouvidas. As expectativas diferentes entre uns e outros, uma falta de comunicação aberta e franca e pouco diálogo. Ou seja, um fator essencial para o desengajamento era uma falta de conexão e comunicação autêntica. Então, essas pessoas elas não se sentiam conectadas com os seus superiores, né? Elas não se sentiam conectadas em termos de comunicação. É aquela coisa, a pessoa chegava lá para o chefe, olha, chefe, eu acho que desse jeito não dá para fazer, por causa disso, 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 e o chefe, ao invés de entender
a situação que levou aquele funcionário a procurá-lo para conversar, ele simplesmente diz, não, eu não quero saber disso, você tem que fazer desse jeito e pronto, acabou. Quer dizer, você não dá a oportunidade da outra pessoa te ouvir, né, de você criar uma conexão, de você criar essa empatia. E a gente está falando, né, bastante de conexão, e uma das primeiras coisas que ele traz é essa questão do paradigma entre a dominância e a conexão. O que é a dominância? A dominância é a forma como todos nós fomos educados desde que a gente nasceu. Eu acho que aqui, né, pelo que eu vi no grupo, todos aqui, né, já são dessa geração dos anos 80 para trás, tirando um ou outro ali, Rotaract, né, que é mais novo, mas a gente vem de uma forma de comunicação, principalmente dentro da família, que ela é condicionada, né? Ela é baseada em violência, né? Muito mais físico quando a gente estava lá atrás do que hoje em dia, né? Hoje em dia eu vejo que as pessoas tentam conversar mais, se entender mais, mas antes a gente criava muito esses conceitos, né? Se existe, isso está certo ou está errado, né? Tá, mas certo e errado são coisas que mudam ao longo do tempo, né? O que é certo hoje pode ser errado amanhã e vice-versa. A mesma coisa da culpa e punição, né? A gente sempre foi condicionado. Se você errou, você tem que ser punido. Ou se você fez o bem, você tem que ter uma recompensa. Se você não tiver essa recompensa, você aquela comunicação para você não vale. A questão do dever, né? Ele diz muito que na comunicação, às vezes a gente parte muito para essa questão, eu devo educar os meus filhos, eu devo obedecer aos meus pais, eu devo ir para a escola. Tá, mas deve por quê? Né? Você tem que ter uma motivação para isso. Ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a ir para a escola, ninguém é obrigado a respeitar o pai e a mãe. Existe um motivo, existe uma situação, uma convergência que leva para aquela situação acontecer, né? E o que é aquilo? Então, ele fala, é você sair dessa desconexão da dualidade para você realmente criar essa conexão. E aí ele traz um conceito interessante sobre a violência, né? Para o Marshall, toda violência, independente do que seja, né? Se a gente imaginar algo como que a gente considera como violência, é uma expressão trágica, quer dizer, é o final de um ato, de uma necessidade que não foi atendida. Então, até tudo que gera culpa, vergonha ou medo em mim e ou no outro é uma forma de violência. Então, ele traz isso dentro até dos exemplos que ele traz, né? Ele traz muito essa questão das brigas de gangue. Muitos descambavam para o assassinato entre um e outro porque eles tentavam iniciar uma comunicação. Dentro dessa comunicação, alguém apontava o dedo, gerando culpa, ou humilhando, ou gerando um medo de alguma represária, e eles resolviam agir pela violência, ao invés de tentar chegar num denominador comum. Mas, segundo Marshall, a natureza do ser humano ela é compassiva, né? Existe dois grandes pensadores, né, filosóficos que eles têm opiniões contrárias, né? Um diz que o ser humano é bom, mas é a sociedade que transforma ele numa pessoa ruim, e já tem uma outra vertente que diz que o ser humano, na verdade, nasce ruim, mas é o convívio em sociedade que faz com que ele se torne uma boa pessoa. Para o Marshall, a natureza humana é compassiva, né? Todos que, né, têm alguma religião, acreditam em alguma força do universo espiritual, Deus, enfim, a gente sabe que isso é baseado na lei das recompensas e da compaixão, né? A grande palavra de Jesus era compaixão, amar uns aos outros, entender, fazer com o outro o que eu gostaria que fizesse comigo mesmo. E a questão da comunicação não violenta é isso, é você tentar pensar antes de responder, construir algo que seja construtivo para os dois lados. E o que é baseado, então, a comunicação não violenta? A base dela é a empatia
e a autenticidade. E ela é dividida em 4 etapas. A primeira é a questão da observação. Segundo, então, primeiro é a observação, né? Eu vou entrar nos detalhes, né, mais para frente, mas só para dar uma pincelada. Então, observação é o quê? É observar o que o outro está dizendo, exatamente. Observação, algo objetivo, sobre o que essa pessoa está falando. Segundo ponto, analisar os sentimentos dessa comunicação. O que essa pessoa está passando de sentimento? Ela está nervosa? Ela está calma? Ela está preocupada? Como ela está se comunicando comigo? A terceira são as necessidades, tanto minhas quanto dela nesse processo de comunicação. Ela está comunicando comigo que necessidade que ela quer que seja atendida. A mesma coisa é comigo. Ele está se comunicando comigo. Se ele falar algo que me deixou chateado, qual que era a necessidade minha naquela comunicação que não foi cumprida, que acabou me deixando chateado, desmotivado? E no final é a gente chegar nos pedidos. É você saber se comunicar meio que trazendo a observação, os sentimentos e as necessidades. Na hora que você tiver esses 3 bem definidos, é muito mais fácil você entrar com o pedido dentro da comunicação. Então, vamos entrar dentro de cada um deles, né? Aqui na observação, primeiro deles, eu vou trazer um exemplo aqui, né? A criança chegou sorrindo, é diferente de a criança chegou feliz. Por quê? O primeiro é uma observação. Você olhou a criança chegando, ela estava sorrindo. Ponto. Feliz é um julgamento. Feliz é um sentimento, né? Você está observando uma criança rindo, mas eu digo, né? Minha esposa ri de nervoso. Então, se alguém tiver, às vezes, se ela estiver numa situação muito estressante, talvez ela esteja rindo, mas ela está nervosa, ela não está feliz, né? Então, um dos primeiros pontos que ele detectou na questão da observação é isso. Nós nos acostumamos lá atrás, por conta dos nossos condicionantes, a já pré-julgar tudo. Então, toda comunicação, a gente já liga o nosso chip de pré-julgamentos. A gente já começa a avaliar e pesar o que a pessoa fala no nosso filtro. Ah, ela falou isso para me agredir, ela falou isso porque ela pensa dessa maneira, e muitas vezes não é verdade, é o jeito dela conversar e se comunicar, né? A gente deixa de fazer a observação prática para já partir para o julgamento, né? Então, assim, né, o que é observação? É um fenômeno observável. Ele é específico de cada momento e contexto. Quer dizer, ele é incontestável, ele é um fato objetivo. O julgamento, ele já vem para a inferência subjetiva. Então, quando a gente parte para observar e já começa a julgar, a gente já atrapalha o processo de comunicação, porque dali a gente já derivou um viés. A gente já pegou aquela comunicação e já levou para um lado que não era o lado que ela deveria estar indo. É o lado que a gente quer que ela vá, porque a gente já julgou que a comunicação partiu, né, de um primeiro ponto, que muitas vezes não é o ponto que a gente imagina. A gente já parte de rótulos e julgamentos, muitas vezes moralizadores. O segundo passo que ele comunica é a questão dos sentimentos. Então, assim, primeiro você observa para saber, né, especificamente qual que é o assunto daquela comunicação. O segundo é, ok, eu quero entender os sentimentos que vão estar vinculados às necessidades. Então, quando você tem sentimentos, né, relacionados às necessidades atendidas, você se sente calmo, agradecido, feliz, despreocupado. Então, esses são sentimentos de quando você tem, dentro da comunicação, as suas necessidades atendidas. Por outro lado, você pode, se você não tem essas necessidades atendidas, você vai ficar receoso, inquieto, frustrado, apreensivo, pessimista. Ou seja, você observar a maneira como a pessoa se comunica, o sentimento que ela está te passando ali, é muito importante, até para você saber a forma como você vai abordar essa pessoa. Se essa pessoa ela chega receosa para conversar com você, não adianta você ser dura com essa pessoa, né? Você ser impositiva, não é isso que ela precisa, né? Você precisa entender o sentimento daquele momento para poder saber qual é a melhor forma de você abordar ela, para poder
tanto entender o que ela quer te falar, para você poder passar as informações que você acha mais relevante para aquela pessoa. Né? Até trouxe um exemplo aqui, né? Estou me sentindo manipulada, diferente de estou irritada. Quer dizer, quando a gente fala do sentimento versus pseudo-sentimento. Então, assim, o que é o sentimento? Eles são sinalizadores de necessidade. Então, ele também não envolve julgamento. Ele está relacionado àquelas sensações do corpo. Sensação é aquilo que a gente sente, é o que dá no coração, é aquele aperto, frio, felicidade, né? Isso é sentimento. O julgamento, ele parte para essa questão que ele é situacional, né? Você entender muito bem essa diferença dos sentimentos é importante, porque os sentimentos, eles vão estar muito vinculados com o terceiro item, que é a parte das necessidades. Então, você fez a observação, entendeu quais são os sentimentos expostos ali dentro daquela comunicação, você vai partir para as necessidades. Então, aqui, né, eu trouxe essa questão da necessidade, que é o quê? Muitas vezes a gente não sabe passar as necessidades, né, dentro da comunicação. A gente tem que ser claro, né? Eu tenho uma necessidade de não ser corrigido. Tem pessoas que são assim, né? Elas não gostam de serem corrigidas. Tem pessoas que têm necessidade de autoafirmação. Cada um tem a sua própria necessidade. Às vezes, numa comunicação, a pessoa tem necessidade só de ser ouvida, mesmo que o que ela tenha para falar não seja relevante naquele momento. Mas ela tem aquela necessidade, é uma necessidade dela, faz parte da comunicação. Né? Será que não vale a pena a gente ter um pouco de empatia, que é a grande palavra que ele traz aqui dentro, né? Não vale a pena a gente ter um pouco de empatia para essa questão, que é: eu preciso de reconhecimento, eu quero que você elogie meu trabalho. Muitas vezes, né, a gente discute essa questão das necessidades não atendidas, mas a necessidade é nossa, né? Eu acho que faz parte também da gente entender essa questão, e aqui é muito para quem já tem filhos, né? Às vezes você tem aquela conversa com o filho está te falando uma coisa, mas na verdade ele quer te falar outra, né? Né, essa comunicação é muito engraçada, porque ele vem com você, ele vem como quem não quer nada, fala alguma coisa para você, mas você entende que ele quer um elogio, né? Ele tem aquela necessidade de ser elogiado, de ser reconhecido, às vezes pelos feitos que ele fez, né? Então, é importante a gente mapear as necessidades dessas pessoas. E, por último, né, dentro dessa questão, é você entrar com um pedido, que é o quê? Tudo na nossa vida é baseado em escolhas, né? Às vezes você pode parar e falar assim: não, mas eu não tive escolha. Você sempre teve escolha. Todo mundo tem uma escolha. Essa escolha vai gerar consequências, boas ou ruins. Mas a gente escolhe tudo. A gente escolhe obedecer aos pais, a gente escolhe onde a gente quer trabalhar, com o que a gente quer trabalhar, onde a gente quer morar. Então, assim, tudo é escolha nossa. Então, a gente não deve nada, a gente não é obrigado a fazer nada. Né? Então, é aquela coisa, o pedido, ele tem que ser claro, objetivo, realizável, vir de uma linguagem positiva e deixar o outro livre para cumprir com isso ou não. É diferente de uma exigência. Por quê? A exigência, ela pressupõe a obrigação. Você tinha que ter lavado a louça antes da gente sair e agora vai ficar tarde, não sei o quê, para a gente poder ir para o compromisso. Mas você fala, tá, mas eu tinha, por quê? Eu não tenho que lavar, né? Não vai fazer diferença se a gente lavar essa louça, né, antes ou depois desse compromisso. Mas a pessoa que está se comunicando comigo, vamos dizer, né, um exemplo, né, no caso, minha esposa estivesse reclamando comigo sobre essa questão, ela tem uma necessidade de organização, tem uma necessidade de limpeza. Então, eu tenho que entender que ela tem essa necessidade, né? Para ela, isso é importante. Então, dentro desse processo, eu tenho que me comunicar com ela de uma maneira diferente, para que ela entenda que aquela necessidade dela é importante,
que ela vai ser atendida, mas eu posso formular isso de uma maneira diferente. Olha, eu também não quero me atrasar, mas eu me comprometo a lavar isso quando eu estiver de volta, né? Então, é um pouco essa questão, né? O pedido, ele não pode partir de nenhuma exigência, né? Porque isso não seria comunicação, isso seria uma ordem, né? E o que a gente quer trabalhar aqui é a questão da comunicação. Então, assim, né? Como se comunicar a partir da CNV? Então, quando eu ouço você dizer alguma coisa, que é o fato observável, quando eu ouço você dizer que eu sempre atraso para sair, eu me sinto frustrado, quer dizer, eu sinto a sensação, o sentimento, porque para mim é importante a sua aprovação, ou para mim é importante, ou para mim não é importante a questão do tempo, mas eu gostaria que, antes de eu me atrasar, você me avise com antecedência, você me dê um toque, enfim. Em vez de você simplesmente criar uma conversa da pessoa virar para você e dizer, poxa, você sempre atrasa, e você também, né, ligar aquela chave do revir, de falar, mas você também não faz isso, você não faz aquilo, não. A gente quebra esse ciclo de ataque e a gente começa a efetivamente passar para a pessoa o que a gente quer, quais são as nossas necessidades e o que a gente gostaria. E aí sim você trabalhar um pouco essa questão. Aqui, como se comunica, aqui, né, você está atrasado de novo, não aguento mais. Você partir com esse tipo de argumentação é pedir para brigar, né? Esse é o tipo de comunicação que quem manda uma mensagem de WhatsApp geralmente vai mandar alguma coisa assim. Talvez não aguento mais, só se a pessoa estiver realmente cansada, mas a gente manda isso, você está atrasado de novo. Poxa, você não vai vir, estou te esperando. E essa não é a melhor forma de comunicação, não é assim que a gente vai conseguir inteirar. Qual que é uma forma melhor que a gente poderia fazer esse tipo de comunicação, né? Olha, ontem você chegou às 15h20 para o encontro, mas a gente combinou às 15 horas, quer dizer, observação, é um fato observável. Combinei às 15, você atrasou 20 minutos. Eu fiquei ansioso, porque para mim é importante que a gente tenha esses momentos juntos, como equipe. Então, como que é isso para você? É meio que isso. A comunicação não violenta é você abrir mão um pouco da sua vulnerabilidade. É você não ter vergonha nem medo de se abrir e se expor para o próximo. É você falar os seus próprios sentimentos. Por que que aquilo te frustrou? Por que que aquilo te chateou? E pedir para outra pessoa com que ela haja da maneira com que para você vai funcionar melhor nesse sentido, né? Você é incompetente. Não é possível que você faça alguma coisa assim. Mas esse também é um tipo de comunicação que a pessoa ouve e já se sente como uma agressão, né? Um exemplo que poderia ser reescrito esse tipo de comentário, né? Olha, é a terceira vez dentro da semana que você passa para um cliente um valor diferente do que a gente combinou. Eu estou preocupado, eu preciso de confiança. Quer dizer, você é meu funcionário, eu preciso de confiança que você vai passar o que foi combinado para os clientes. Então, assim, você quer, antes de confirmar com o cliente, confirmar comigo? Então, ou seja, em vez de você ter uma discussão ríspida com o funcionário, de chamar ele de incompetente porque ele não está fazendo do jeito que você gostaria que ele fizesse, não que o jeito que ele está fazendo seja certo ou errado, mas é você passar o que aquilo está te afetando, como vocês poderiam melhorar aquele tipo de prestação de serviço. As formas de receber uma mensagem difícil, né? Você é muito invasiva, não tem respeito algum. Você tem 4 formas que você pode fazer. A primeira coisa é a gente culpar os outros, né? Se alguém critica a gente, a primeira coisa é foge ou luta, né? A gente sempre pensa isso. Ou eu vou culpar o outro. Você está falando que eu sou invasivo, mas você pega as coisas de todo mundo. Eu posso culpar a mim mesmo. Realmente, eu sei que eu falo demais, deveria parar de falar. Mas se você realmente quiser evoluir uma etapa nesse sentido, é você começar a ir para esse ponto, que é você oferecer empatia. É dizer, você está irritada porque você quer mais privacidade? É você entender que
A pessoa não está incomodada porque você está sendo invasivo, ela está incomodada porque ela quer mais privacidade, né? E no final, você se expressar autenticamente é você falar a verdade. Você não é invasivo. Eu sei que você está ansioso agora, mas eu gostaria, né, de ser visto com a minha intenção de compartilhar. Quer dizer, a pessoa, ela às vezes não faz isso na maldade, é o jeito dela de se comunicar, de conversar. E a gente tem que entender isso e saber que está tudo bem. E se não estiver tudo bem, a gente também explicar isso de uma maneira que não crie discussão nem agressões verbais, né? Aqui a questão de causa-estímulo. Quer dizer, eu estou irritado porque você me desrespeitou. Diferente do eu estou irritada porque respeito é importante para mim, né? Os estímulos são fatores externos. Causas pode ser baseado em necessidades que são atendidas ou não atendidas. Sentimento, ele é a reação a essa necessidade. Então, quer dizer, a causa do sentimento, ela é relacionada à necessidade atendida ou não atendida, e não o contrário. Então, o sentimento, ele sempre está relacionado com a necessidade. Quer dizer, estou triste porque eu preciso de mais consideração, é diferente de você me deixou triste. De novo, ninguém tem o poder de deixar ninguém triste, né? Ou feliz, ou desagradável. Só você tem poder sobre suas decisões e sobre os seus sentimentos. Às vezes as pessoas têm essa questão, essa pessoa me deixou triste. Não, não foi ela que te deixou triste. O que te deixou triste foi porque você esperava que ela tivesse mais consideração. Você tinha necessidade de ter mais consideração dessa pessoa. Mas na comunicação essa consideração não veio. Por isso que você ficou triste, né? Ninguém te fez ficar triste, porque ninguém tem esse poder. Aí aqui até esse exemplo, né, é bem interessante, porque ele fala, o João chegou atrasado em um compromisso que ele tinha com o Pedro e o Felipe. Quer dizer, o João chegou atrasado para o Pedro e para o Felipe. O atraso foi o mesmo para os dois. O Pedro ficou feliz com o atraso. Por quê? Porque o Pedro estava com fome e ele falou, pô, legal, agora eu vou poder almoçar antes de ter essa reunião com o João. Já a reação do Felipe foi ficar muito irritado, porque ele tinha um monte de reunião seguida e o fato do João chegar atrasado ia atrasar as outras reuniões. Então, assim, se fosse João chegar atrasados, ambos deveriam ter tido a mesma reação, porque o João chegou atrasado para os dois. Portanto, a causa são as necessidades, né? Por que as necessidades? Porque o Pedro estava feliz porque ele tinha uma necessidade de ter aquele tempo para poder comer. Já o Felipe ficou irritado porque a necessidade dele de respeito e comprometimento com o horário não estava sendo atendida. Para ele é importante as pessoas cumprirem os horários. Então, o fato do João chegar atrasado, ele foi só um estímulo, né? Não foi isso o determinante para a reação triste ou feliz de cada um deles. Isso baseou na própria necessidade de cada um. Um tem uma necessidade diferente do outro, por isso que aquele estímulo, que foi o João chegar atrasado, funciona diferente em cada um deles. Né? Nós somos responsáveis 100% pela forma que a gente se sente. Se eu estou me sentindo de alguma maneira, qual que é a necessidade que está ou não sendo atendida? Então, é sempre minha responsabilidade. Né? A gente tira um pouco do protagonismo do outro, a gente volta esse protagonismo para a gente. E aí ele fala, né? A gente parte de um nível que é eu ignorar o que o outro fala comigo, fingir que eu estou ouvindo, ouvir algumas partes do que essa pessoa está falando, ouvir atentamente, até que eu vou ouvir com empatia, que é realmente entender e absorver aquela comunicação e tentar falar e trazer de melhor forma possível. Aqui, né, ele traz um pouco na pirâmide das necessidades humanas universais. Então, essas daqui são as principais, são todas? Não, mas são as principais necessidades que o ser humano tem. Quer dizer, dentro de sentido, o ser humano tem necessidade de apreciação, de celebrar, de expressão espiritual, gratidão, tem necessidade de luto, de propósito, né? Na parte de proteção, a gente tem necessidade de acolhimento, conforto, ordem. Ou seja, você tem um monte de necessidades. Alguns têm necessidades, tem um pouco mais de um pouco menos do outro, mas todo mundo tem um pouco disso. E é a forma como a gente tem que
tentar entender o próximo para construir uma comunicação mais efetiva. E, né, a empatia, então, assim, né, não tem nada para resolver, não tem nada para você arrumar, não tem nada para consertar dentro de um processo de comunicação. Você tem que confiar nos recursos que a outra pessoa dispõe, mas no final a comunicação ela está querendo a sua presença. Ela quer que você esteja lá de verdade para ela poder abrir e ela poder passar o que ela precisa sem barreiras, sem medos, com compaixão. Né? O agente de crescimento e de transformação mais poderoso é algo muito mais simples que qualquer técnica. É a mudança de intenção. Obrigado, era isso que eu tinha para hoje e estou aberto aí para quem tiver algumas dúvidas. Obrigado, Arthur. Acho não, eu tenho certeza que é uma bela oportunidade de todos nós refletirmos a respeito das nossas comunicações. E eu confesso que, desde que você apresentou esse trabalho para a gente lá na maçonaria, e eu já vinha trabalhando isso, tentei melhorar com a sua exposição, mas não é fácil não, né? Não. É bem complicado. Eu deixo aberto o espaço agora, se algum companheiro, a gente ainda tem 10 minutos de reunião, algum companheiro quiser fazer alguma pergunta, alguma exposição, só levantar a mão aí, o Ronaldo vai liberar o microfone para que vocês possam se manifestar. Antes de qualquer companheiro se manifestar, essa palestra do Arthur ela é fundamental para nós rotarianos. Ela se encaixa perfeitamente porque nós, rotarianos, trabalhamos com voluntariado. E o governador Arno sempre fala a respeito disso, né? A gente não ganha nada para fazer o que nós fazemos. Então, quando você é um dirigente, é bem complicada a maneira como você se comunica com os outros rotarianos, porque lá na sua empresa você tem o poder de demitir. Aqui no Rotary, não. Você tem que se comunicar bem. Companheiros, vamos lá? José, pode falar. Aí, parabéns ao nosso palestrante, né? Muito interessante. Eu até, como o companheiro Boritza falou, né? Essa comunicação é importante aqui no nosso clube, né? Para mim, que trabalho com pessoas, né, com vendas, então acredito que seja de uma valia muito grande. Tanto é que eu fui salvando aqui todo o material que você foi postando aí. E eu gostaria de saber se você poderia deixar para o clube, Arthur, essa palestra, né? E se você pudesse colocar na tela agora a segunda página que eu não consegui salvar. Tem um problema aí, eu não consegui salvar. O restante eu salvei tudo. Só a segunda parte que eu não consegui salvar. Ou se você puder me mandar depois também, agradeço. Eu vou disponibilizar, eu mando pro Boritza, e aí ele disponibiliza para todos vocês, acho que fica mais fácil. Beleza, então. Tá, te agradeço. E parabéns pela palestra aí, muito interessante. Obrigado. Eu tenho uma pergunta. Emerson, posso falar uma pergunta? Uma observação. Eu gostaria... muito obrigado, primeiramente, Arthur, pela palestra. Foi uma explanação, meu ver, excelente e muito proveitosa. Eu só queria fazer uma rápida observação e saber o seu ponto de vista, né? A sua observação mais própria. A gente percebe, eu participo da comunidade da igreja, e a gente percebe que os jovens, assim, principalmente lá naquele nicho, mas eu vejo em outros ambientes também, que o jovem tem se comunicado menos, né? Eu não sei se especificamente com os mais adultos ou entre eles, de fato. Mas, no seu ponto de vista, você acha que essa comunicação mais resumida, mais breve e mais simplificada, ela é, vamos dizer assim, generalizada nessa geração? Ou você acha que é pontual de alguns lugares? Qual é o seu ponto de vista a respeito dessa peculiaridade? Beleza, Maicon, obrigado aí.
né, pela pergunta, pelo agradecimento. E, na verdade, assim, o que eu vejo, né? Eu vejo assim, a tecnologia para essa geração mais nova, né, que hoje já é criança, adolescente, ela chegou de uma maneira diferente, né? Muitos que nasceram depois dos anos 2000, que hoje já vão estar com 20 anos, né? Então, você vê, já nos anos 2000 a gente já tinha internet, a gente já tinha computador, a gente já tinha MSN, ICQ, Messenger, chat. Então, essa geração ela se criou de uma maneira diferente de se comunicar. E eu vejo isso hoje, na verdade, como um problema, né? Não só a forma como se comunica, porque eu acho que já existe um grande problema que é na questão da escrita em si, né? Hoje em dia se escreve muito truncado, se escreve muito errado, e a gente sabe que já conversar por mensagens é difícil. Se você erra uma palavra, já dá uma outra conotação, um outro significado naquela conversação, você esquece uma pontuação, coisas básicas, né? E na comunicação hoje não acontece. E acho que, além disso, o jovem, ele tem se comunicado mais com pessoas que, como é que eu posso dizer, que convergem para o estilo de pensamento dele. A internet hoje, ela possibilita você poder conversar com pessoas muito parecidas com você em qualquer lugar do mundo. Então, se às vezes você se sente deslocado ou ameaçado dentro de uma comunicação, né, numa conversa ali, numa troca pessoalmente, você acaba congelando aquela troca para você fazer isso com alguém que é mais parecido com você. Qual que é o problema disso? Você nunca entra numa forma de poder realmente trocar experiências, né? A gente só aprende trocando, pegando o que é diferente e absorvendo uma parte disso para a gente, passando uma parte nossa para essa outra pessoa. Se a gente só se comunicar com os iguais, vai chegar um momento que você não vai ter aprendizado, né? Porque, como eu disse, as pessoas pensam no conflito como algo ruim, mas o conflito não é ruim. O conflito faz parte do processo de aprendizado, de comunicação, de tudo, né? Nada é fácil, né? Tudo que a gente constrói tem esforço, tem trabalho. Então, isso acaba gerando problemas mesmo e ruídos nessa comunicação, que pode ser um problema para frente. Obrigado, Arthur. Valeu, parabéns. Obrigado. Quero parabenizar aí o Arthur, né, pela palestra aí, pela brilhante palestra, nesse momento aqui conosco, Arthur. Realmente nos faz refletir, né, a comunicação, né? Como comunicar, como que a gente chega até o outro, né? E como você disse, né, a questão da empatia, do respeito, né? E essa comunicação, ela tem que ser muito clara, e muitas vezes a gente não tem essa comunicação, né? A gente vê aí nos meios de comunicação, no WhatsApp, e a gente percebe que muitas vezes se perde. Então, agradecer, assim, esse momento que nos trouxe para refletirmos sobre a comunicação, sobre o nosso dia a dia. Então, muito obrigada aqui pela sua brilhante apresentação. Obrigado. O Eduardo está com a mão levantada ali? Oi? Acho que tinha alguém com a mão levantada ali, só ia... Ah, sim. O companheiro Arno. Companheiro, tá sem áudio. Tem áudio, companheiro. Acho que o Arno deve estar com um probleminha na internet. Não. Tenta desplugar o microfone e falar com o microfone ambiente, Arno. De repente funciona. Liga para mim, Arno, que faz a pergunta que eu repasso.
Isso já é comunicação do telefone sem fio, velho. Foi. É uma Agora sim. comunicação. Ele é o mestre em comunicação, nosso radialista. Tá ouvindo ou não? Pode falar, Arno. Tá, tô Opa, ouvindo. agora sim. Ok. Agora peguei o microfone da rádio. Parabéns, Arthur, pela comunicação. Acho que a comunicação é fator importante em todas as gerações e que vão mudando e vão mudando. A nossa comunicação, quando eu era jovem, com meus pais, era um. Hoje, a comunicação com meus netos é totalmente diferente. Agora, a comunicação que nós temos dentro do Rotary Club, como falou o Emerson agora há pouco, uma das coisas que nós temos que ter muito cuidado exatamente na cobrança de um trabalho de companheiros. Todos nós somos voluntários, ninguém ganha nada por isso. E essa cobrança, essa comunicação para com as outras pessoas, quando mesmo você sentir que está tudo errado, tem que ser muito melindroso, né? Tem que saber usar as palavras certas na hora certa e de companheiro para companheiro. Agora, em termos de comunicação de massa, comunicação dos veículos de comunicação de rádio, por exemplo, quando do outro lado você tem pessoas ouvindo totalmente com visões totalmente diferentes. Como é que você consegue agradar gregos e troianos? Isso é possível ou não? Olha, é uma boa pergunta, né? Obrigado pela pergunta. Na verdade, assim, é mais difícil. A questão da comunicação em si, a premissa dele ela é do individual para o coletivo, né? Justamente porque quando você faz esse processo de comunicação com mais pessoas, exatamente isso que você falou, cada pessoa tem uma necessidade. Do mesmo jeito que o rapaz atrasar, para um foi bom, para o outro foi ruim, tudo que a gente falar para alguém vai gerar isso. O que a gente fala é um estímulo, né? Para cada pessoa que ouve esse estímulo, você vai ter uma reação diferente. E não tem como a gente ser empático com todo mundo, né? Vou dar um exemplo. Se você conversa com uma pessoa que direita ou esquerda, né? Que hoje a gente vive muito essa discussão, né? Se você vai falar com viés para quem é de direita, você vai acabar ofendendo quem é de esquerda e vice-versa, porque as pessoas criaram como se fosse um casulo, e dentro desse casulo tem algumas características que você tem que cumprir para poder ser recebido de forma empática dentro daquela comunicação. Então, isso acontece com todo mundo, né? A ideia da comunicação é um trabalho de formiguinha, é você, dentro do seu dia a dia, na comunicação que você faz com o próximo, você fazer essa comunicação com empatia. Na cabeça dele, se todo mundo trabalhar assim, o coletivo fica mais fácil. Porque na hora que todo mundo entende que comunicar é você trazer essa questão da empatia entre um e outro, você vai evitar conflitos, né? Alguém que te ouvir, que tiver um viés diferente do seu, ele vai entender que você não está fazendo um ataque pessoal a ele. Simplesmente você está passando o seu ponto de vista e está tudo bem. É o seu ponto de vista. Aquilo não é um estímulo, um gatilho contra ou a favor de ninguém. Essa é a grande dificuldade. É para aí que a gente tem que caminhar. Hoje a gente ainda está naquele passo inicial. É trabalhar isso de maneira individual para a gente poder construir esse coletivo. Não sei se eu consegui responder a pergunta. Não, foi claro. Agora, eu tenho uma ideia, você tem outra. Enquanto você não me convencer que a minha ideia está errada, eu vou continuar com a minha. E se esse convencimento não chegar, quer dizer, o conflito é iminente, mesmo na comunicação, né? Não é isso? Sim, ela acaba assim. Foi um bom ponto, porque essa comunicação, a ideia não é você convencer, né? Porque a gente não convence ninguém, né? Se a gente partir do princípio que a gente está comunicando para convencer, no final convencer é impor, né? Se a gente quer convencer o outro, a gente quer impor a nossa opinião no outro. Então a gente não está sendo empático, né? A gente não está se comunicando de maneira empática. A gente se comunicar de maneira empática, a gente tem que entender o outro e encaixar a necessidade do outro dentro da nossa necessidade, para tentar criar um denominador comum. Você pode chegar no final da conversa e cada um continuar mantendo o seu ponto de vista, mas
diferente de você partir para, né, para briga, para agressão, para aquela questão, você não. Eu entendi o ponto de vista dele, ele entendeu o meu, e está tudo bem. Cada um vai seguir sua vida, cada um vai seguir seu rumo, mas sem conflito, porque o conflito gera na hora que a gente tenta impor a nossa opinião para o outro ou vice-versa. Olha, depende das cabeças dos dois lados, né? Porque se um não ceder, automaticamente, né, teremos aí Sim. problemas. Né? O que a gente vê muito, Arthur, é que o camarada chega e fala tudo que você quer ouvir, para ouvir as palmas depois. Que não é, Sim. na verdade, não é a comunicação dele, não é o que ele está pensando, mas para claro que bater palma, ele bate só aquilo que você quer ouvir. Conflitos, tá fora, né? Sim. Mas é assim, a comunicação lá no começo fala, né? Que ela é baseada na autenticidade e empatia. Você ser autêntico é você ser verdadeiro sempre. As pessoas criam um personagem, né? Às vezes para se comunicar, mas não é, nem é aquela pessoa, nem é a verdadeira pessoa, nem é o que ela pensa, né? O que ela acredita. Então você tem que ser autêntico. Porque na hora que você é autêntico, você meio que você abre um pouco, você se expõe para o próximo, né? Na hora que você se expõe, você se abre, essa pessoa percebe também essa exposição e por empatia ela também fala, não, peraí, ele está sendo verdadeiro comigo, né? Ele está abrindo uma vulnerabilidade dele, uma necessidade dele, então eu tenho que entender isso e responder isso de uma forma que não vá afetar ele, machucar ele, porque não seria o correto, porque eu não gostaria que fizessem isso comigo. É um pouco isso. Bom, é um tema que eu gosto muito. Realmente é um tema que faz sentido, né? Mas parabéns aí. Se eu começar a fazer perguntas, vamos longe, viu? Mas vai ter outra oportunidade aí, se Deus quiser, para a gente bater um papo aí sobre esses assuntos. Mas Sim. parabéns aí pela entrevista. Parabéns, Emerson, por trazer essa fera aí para junto com a gente. Presidente, eu devolvo a palavra para você, para a gente fazer as considerações finais. Ok, obrigado, Emerson. Obrigada, Arthur. Como o Arne e os demais companheiros colocaram aí, né? Um período de pandemia, e hoje nós estamos aqui numa comunicação online que muda totalmente, né? Como é diferente, nós falando em comunicação e a comunicação online traz uma outra forma de se comunicar, outra maneira, que precisamos estar atentos também, e como o Arno colocou, né? A comunicação, ela muda de geração para geração, né, o formato, e hoje nós temos aqui, né, essa brilhante explicação aí do Arthur, que nos leva a refletir como nós estamos agindo, né, e fica também para a nossa vida, como que nós estamos agindo, como que é a nossa comunicação com os nossos filhos. Quando nós falamos em comunicação, como será que está a comunicação dentro de casa? Quando a gente fala no online, muitas vezes o WhatsApp atrapalha a comunicação, né, as pessoas acabam se deixando se levar, como está a nossa comunicação dentro do clube, né? E como está a nossa comunicação no dia a dia. Então, fica essa reflexão para nós. Obrigado, Arthur, obrigado a todos, né, que participaram hoje. Esperamos ter outro momento com você. É muito bom a tua palestra e que possamos, né, repetir aí, Emerson, trazer mais vezes para que a gente possa estar aproveitando, né, essa oportunidade de ouvir o Arthur. Foi, assim, um prazer essa noite, né, ouvir aqui o Arthur conosco. Obrigado, eu que agradeço o convite. Então, agradecemos, né, fechamos aqui a nossa pauta hoje. Obrigado, Emerson. E desejo a todos uma boa noite. E na próxima quinta-feira nós teremos a nossa reunião de